Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do estudo dos 7 dons do Espírito Santo em tempos de pós-modernidade. Esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo, na primeira parte, nós trabalhamos a introdução, a explicação do que seria esse estudo, o objeto desse estudo. Vimos sobre pós-modernidade, os sintomas. Depois, no vídeo anterior, nós abordamos o Espírito Santo, então tem um pouco mais de entendimento sobre o Espírito Santo, uma explicação mais didática, e vimos sobre os 7 dons do Espírito Santo. E agora nós vamos dar os 2 passos seguintes para poder ver o que fazer, como fazer diante dessa realidade. Ok? Então vamos avançar os nossos slides aí. Então nós vamos fazer uma jornada agora sobre os principais sintomas emocionais. Lembrando que a minha proposta aqui, como psicanalista, eu atuo nessa área já há pelo menos 7 anos. E a minha intenção aqui é cruzar a relação dos sintomas do contexto pós-moderno, os sintomas dos transtornos emocionais, dos transtornos mentais, da angústia, de toda a condição humana nesse contexto pós-moderno, e trazendo uma perspectiva de como o Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, podem nos auxiliar nessa jornada. Então, primeiramente é o seguinte, então, a minha intenção aqui é a seguinte: dentro da clínica psicanalítica, dentro do processo de aconselhamento pessoal, nós entendemos que a saúde humana, a perspectiva da saúde humana, ela é eficaz quando ela harmoniza os eixos corpo, mente e espírito. Então o ser humano, ele é esse todo. E o que eu estou buscando aqui? Através da minha jornada no trabalho de aconselhamento pessoal, nós precisamos estabelecer a saúde humana nos 3 níveis: corpo, mente e espírito. Então, o que eu estou trazendo aqui? A minha intenção é trazer os aspectos da religiosidade, da espiritualidade, principalmente através da vertente do cristianismo, para o apoio na saúde humana, na saúde integral do ser humano. Então, nós estamos falando aqui, essencialmente, de um processo de apoio, um processo de orientação cuja matriz religiosa cristã vem de encontro ao processo de aconselhamento pessoal. Então, na prática, a minha ênfase aqui para esse trabalho é a promoção de uma religiosidade dos aspectos da espiritualidade, tendo aqui como uma abordagem da matriz cristã, e aqui nós estamos falando nesse vídeo do Espírito Santo, como em outras obras também, como eu já falo sobre yoga, sobre Vedanta, sobre uma série de outras culturas e outros aspectos e outras denominações religiosas e outras culturas, no sentido de realmente contribuir com esse conhecimento, mas a busca aqui nós estamos falando é da saúde humana. Então, é um processo. Então, e além do processo clínico, da clínica psicanalítica convencional, que ela tem o lugar dela, mas para eu tratar o indivíduo, para eu abordar com o indivíduo em outras dimensões da existência humana, a religiosidade e a espiritualidade é uma delas. E aqui eu estou buscando associar o cristianismo, com muita autonomia, com muito respeito, com muita fundamentação, para poder exatamente contribuir com aqueles que, como eu, têm essa crença e têm essa perspectiva no seu processo de apoio à saúde humana, ok? Então vamos falar dos principais sintomas emocionais? Então, de acordo com essa leitura aqui, vou trazer dessas obras, eu vou trazer as referências, então, que vão nos auxiliar no entendimento aqui sobre esses sintomas, né? Então, a primeira ansiedade é a antecipação e o medo do futuro. Na pós-modernidade, tudo muda muito rápido. Os empregos mudam, as carreiras mudam, as relações mudam, e essa falta de solo firme gera uma sensação constante de ameaça. E aí eu posso falar por propriedade, porque sendo exatamente hoje uma outra profissão, um outro trabalho, eu fiz essa mudança com 47 anos de idade, a partir de uma crise emocional, de burnout, de estresse, de ansiedade. Então eu passei por um processo de esgotamento profundo e tive que reconstruir, redirecionar a minha trajetória profissional. E hoje eu estou aqui exatamente consolidando essa nova jornada.
E isso é fato. A pós-modernidade, ela traz essa volatilidade, essa insegurança, essa falta de certeza o tempo todo. Então isso gera o quê? Ansiedade e antecipação do futuro. Qual que é o reflexo emocional? A mente pós-moderna, ela vive no futuro, tentando prever e controlar os próximos passos para não ficar para trás. Isso gera crise de ansiedade, insônia e ataque de pânico. Então, esses são aspectos que a gente trata aqui no processo de atendimento clínico, né? E a gente vai ver que realmente, inclusive eu mesmo passei por isso diversas vezes. Então, é fato, é real. Então, esses sintomas emocionais, no caso, ansiedade, antecipação, o medo do futuro, dentro do contexto da pós-modernidade, isso é real. E aí, qual que seria o antídoto espiritual aqui para a gente trazer, então, em relação aos 7 dons do Espírito Santo? Então, os autores vão nos trazer aqui o dom do conselho. Então, em relação à ansiedade e antecipação, o dom do conselho. Ele acalma a mente porque nos dá a certeza da direção certa a tomar no hoje, devolvendo a paz de Deus, de que Deus conduz a história. Então, aqui é realmente colocar uma frase, vamos falar assim, Deus no comando, entender a nossa condição, entender, nos colocarmos realmente nos braços de Deus, entender que a direção está com Ele e realmente trabalharmos o quê? A confiança no hoje. Um dos principais métodos, os métodos que eu uso dentro do meu repertório, principalmente aqui, é a meditação. A meditação é a base de todo o meu processo terapêutico de aconselhamento para principalmente mitigar os sintomas da ansiedade em relação a essas condições aqui que não vão mudar e tende a piorar. E aqui, gente, é interessante que a maioria desses autores que nós estamos trazendo aqui, o contexto dessas obras aqui não estava nem no radar a questão da inteligência artificial. Então isso é muito sério. Hoje ainda com o advento da inteligência artificial, com o que está para acontecer nas relações do trabalho e na existência de próprias profissões, um monte de profissão vai sumir. Hoje eu trabalho com profissionais que estão fazendo reposicionamento e mudança de carreira exatamente por causa disso, porque já sabe que a profissão não vai existir mais, né? Então, se nessa época aqui que os autores trouxeram essas obras não tinha no radar a inteligência artificial, pensa hoje como está, né, o contexto. Então é mais sério ainda, houve um agravante aqui, ok? Vamos seguir então para mais um sintoma? A fadiga crônica da alma. Aqui eles chamam de burnout emocional. Como o filósofo Byung-Chul Han define na sua obra Sociedade do Cansaço, eu acho que essa obra também, já eu vou trazer ela aqui para fazer um trabalho específico sobre ela, acho que é muito importante para a gente trazer ela para cá. Hoje nós somos empresários de nós mesmos. Olha que interessante esse conceito. Nós nos esgotamos para bater meta, para ter o corpo perfeito, a vida perfeita, do Instagram e do relacionamento ideal. Gente, e aqui eu tenho que falar para vocês um negócio. Rede social é um veneno para a saúde mental, emocional e espiritual das pessoas. As pessoas estão esgotadas, as pessoas estão arrebentadas por conta de rede social. E por causa desse padrão, desse corpo a ser alcançado, desse ideal de perfeição a ser alcançado, tem inclusive um conceito que é o FOMO, né? Fear of missing out, uma coisa assim, eu não lembro da tradução específica, mas é o medo de estar de fora, medo de ficar de fora, né? Isso aí, tanto na ansiedade quanto na fadiga crônica, as pessoas estão esgotadas porque ela sente que se ela não estiver na rede social, ela não vai ser vista, não vai participar mais da sociedade, ela é uma excluída. Então isso é muito sério e realmente está adoecendo as pessoas. Então a minha abordagem aqui é de cara, independente de outras coisas aqui dessa obra, mas no aspecto clínico meu aqui, a recomendação é fatal, redução drástica da utilização de rede social. Qual que é o reflexo emocional, então, dessa fadiga crônica da alma? Um cansaço que o sono não cura, é uma exaustão psicológica, emocional profunda, um sentimento de que por mais que eu faça, nunca é o bastante. Gente, isso é muito sério. E aqui eu quero falar, inclusive, de um outro aspecto que gera depressão e suicídio. Isso contribui demais para esse tipo de problema de transtorno. A gente vê isso acontecer. A gente lida com isso aqui com frequência e vê que isso é fato realmente, né? Então, esse cansaço, esse sono que não cura, isso vem muito do acesso excessivo às redes sociais.
E essa questão do nunca é o suficiente, né? No tempo todo nunca é o bastante. Então, isso é uma coisa que complica muito. Eu tenho percebido isso com muita gravidade, com muita intensidade. E aí, dentro dessa filosofia dos dons espirituais do Espírito Santo como realmente um ponto de apoio para as questões aqui da vida real, do aqui, do agora e do adoecimento humano dentro da pós-modernidade, o que os autores vão trazer aqui para nós enquanto antídoto? O dom da sabedoria e o da ciência. Eles redefinem as nossas prioridades. Então, aqui nós estamos trazendo o quê? Para cada sintoma, nós estamos trazendo quais os dons do Espírito Santo podem auxiliar naquele tipo de sintoma, tá? Então, no anterior foi o aconselhamento e agora aqui eles vão trazer o dom da sabedoria e da ciência. Eles redefinem nossas prioridades. A sabedoria nos dá um descanso em Deus, nos mostrando que o nosso valor vem de quem somos para Ele e não do que produzimos. Então é muito importante a gente estabelecer essa questão da consciência. A sabedoria ela vai nos fazer aquilo de olhar para a vida como as coisas são. Então isso é muito relevante, isso traz o quê? Isso traz alento. E aí entra um outro aspecto também, que grande parte do adoecimento no meu ponto de vista, que as pessoas têm vivido uma vida essencialmente na personalidade. Eu acredito que a fadiga crônica da alma, o burnout emocional, vem por causa disso. As pessoas hoje, eu costumo falar que o estilo de vida hoje, ele é adoecedor. Viver hoje dentro de um padrão normal, ele é adoecedor. Então não adianta a gente, eu quero ter saúde, eu quero fazer uma terapia, mas se você não mudar o estilo de vida, porque o que te adoece hoje é o estilo de vida. Então, como é que eu vou fazer? É necessário reinventarmos o nosso estilo de vida e procurarmos novas rotas. Não tá aí, porque do contrário, você vai tomar remédio, você vai ficar uma pessoa comprometida, a sua saúde comprometida, você quer curar o quê? Você quer curar só ali o efeito, mas você não vai mexer nas causas. E a causa hoje do adoecimento chama-se o estilo de vida adoecedor. Essa conta não fecha, não tem jeito. A pessoa quer ser mais produtiva, a pessoa não quer adoecer, mas o estilo de vida dela é completamente inadequado, tóxico. E aí, a maior parte desse adoecimento está o quê? Na desconexão do indivíduo com a alma. E não tem a ver com ir para a igreja, não tem a ver com ir frequentar, não, tem a ver com algo mais profundo realmente. As pessoas estão vivendo como zumbis, eles estão desconectados das almas, são verdadeiros vivos mortos. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Vamos para o próximo item de sintoma emocional, a fragilidade emocional. E aqui o coração líquido, né, que nosso amigo Zygmunt Bauman vai trazer dentro do modernidade líquida. Por estarmos acostumados ao conforto da tecnologia e a rejeição de qualquer dor, nossa capacidade de suportar frustrações despencou. É a era da intolerância ao sofrimento. Gente, isso vai atingir também a obesidade. Então, assim, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar frustrado, vai assistir um filme, comer. E aí, realmente, nós vamos entrar num quadro de adoecimento, num quadro de insatisfação. E o principal, aqui o autor também está falando que de não suportar frustrações. Um dos principais métodos que eu trabalho é com a inteligência multifocal do Augusto Cury. Eu participei, aliás, a minha mudança de trabalho, de profissão, foi exatamente por ter participado com ele, na escola dele lá em Ribeirão Preto, no Instituto Mendes, que para mim foi uma transformação. A minha transformação, minha mudança começa realmente com a minha passagem lá pelo Instituto Augusto Cury, Escola Mendes, e o Gestão da Emoção, através da metodologia da inteligência multifocal dele. Então, essa questão da não suportar frustrações, intolerância ao sofrimento, hoje é uma realidade. E que isso vai trazer uma série de questões de adoecimento, inclusive índices de violência no trânsito, violência doméstica, está relacionado com isso aqui, essa fragilidade emocional aqui. Reflexos: qualquer crítica, termo de relacionamento, plano frustrado, ganha proporções catastróficas. Há uma dificuldade imensa de lidar com o não e com as perdas da vida. Gente, as pessoas estão num nível, e aqui eu vou chamar de uma certa infantilização. Nas escolas, pais de alunos, isso aí eu pude participar também, uma coisa horrível. Os pais de alunos são verdadeiras crianças emocionais fora de controle, é um absurdo. É criança cuidando de criança. Cuidando, sabe-se lá fazendo o quê? Né? Cuidando, entre aspas, né? Então, e qual que é o reflexo emocional que os autores nos trazem aqui, né? E aqui qual que seria o antídoto? O dom da fortaleza. Então, olha, o dom aqui, qual que seria o dom da fortaleza? Ele funciona como uma musculatura emocional. Então tá vendo que nós estamos falando de uma fragilidade e aqui realmente é uma musculatura no aspecto emocional?
não faz a dor sumir, mas dá a estrutura interior necessária para suportar o peso dos dias difíceis, sem que a nossa identidade se desfaça. E aqui eu vou fazer uma analogia com essa questão desse cristianismo, desse estilo de cristianismo da prosperidade, da abundância. E sendo que quando você vai para a jornada do Cristo, jornada de Jesus, né, não é disso que se trata. A jornada do cristão não é uma jornada de prazer, não é a jornada de prosperidade. A jornada do cristão é uma jornada de sacrifício. Né, se você for espelhar no Cristo, na jornada de Jesus. Então, isso é muito sério e isso também, essa esperança, essa ilusão dessa teologia da prosperidade, da abundância, de que Deus está aqui para te oferecer, para te dar tudo e te dar conforto, é um dos principais fatores também que para quem está vivendo dessa ilusão aí, tem sofrido e tem dado com a cara na porta. Por quê? Porque vai comparar, porque o outro irmão tem, um tem, outro não tem, eu tenho que ter, eu tenho que consumir, eu tenho que pagar, eu tenho que contribuir. Isso tem adoecido as pessoas, enlouquecido as pessoas. Então, aqui é preciso ter muito cuidado e o dom da fortaleza vem realmente para quê? Para suportar o sacrifício. A vida do cristão é pegar a cruz e cada um pega a tua cruz e vai andar. A vida é calvário? Não significa martírio e sofrimento. Mas a vida do cristão ela é essencialmente uma vida desse sacrifício. Né? A pessoa precisa entender isso. Que seguir a Cristo é pegar a cruz. Não é ir para o parquinho de diversão não, viu? Isso é uma opinião pessoal, tá? E aí é livre para concordar ou discordar. A anestesia emocional, apatia e tédio. Para suportar o excesso de estímulos, cobranças e informações, o cérebro pós-moderno adota um mecanismo de defesa e anestesia. E eu falo que, inclusive, hoje as pessoas vão começar a ter apagões. As pessoas estão começando a ter apagão. Tem gente morrendo, gente nova morrendo, em situação assim, do nada a pessoa pega e desliga. E cada vez mais, e aí tem também o aspecto que da apatia do tédio, e aí nessa plataforma aqui, a depressão ela vai sendo realmente construída e consolidada naturalmente, certo? Uma sensação de vazio profundo, onde nada mais emociona de verdade. Isso aqui, e a gente vai ver isso principalmente nessa juventude, nessa busca exacerbada por prazer, diversão, bebida, sexo, tudo quanto é tipo de estímulo. As telas, você vai ver a pessoa maratonar uma série, a pessoa vai assistir uma série, às vezes 15, 12, 20 capítulos, um dia só, procurando preencher algo que realmente ela não vai conseguir preencher. E vai sair o quê? Esgotada. As telas dão picos rápidos de dopamina, mas logo em seguida vem o tédio. As pessoas sentem dificuldade de chorar nas dores reais e de se alegrar com as vitórias simples. Fato. E qual seria o dom aí para trabalhar o nosso antídoto? O dom da piedade. Ele quebra o coração de pedra e devolve o coração de carne. A piedade nos torna sensíveis de verdade, sensíveis ao amor de Deus, da dor do próximo, arrancando o indivíduo da apatia e do isolamento. E aqui, vou fazer uma referência do que eu tenho, da tese que eu tenho buscado para poder elaborar um trabalho que eu tenho que fazer agora, inclusive essa jornada minha na minha formação sacerdotal. Eu acredito que os dois maiores sintomas hoje dessa sociedade pós-moderna sejam a apostasia e a assídia. Depois eu quero estabelecer uma outra palestra sobre apostasia e assídia. E como isso está relacionado aqui com esse conteúdo que eu estou trazendo, tá? Então não está fora desse conteúdo. Tanto a assídia quanto a apostasia. E depois eu vou explicar isso fora em outra abordagem, ok? Para a gente seguir aqui e não perder o foco. Porque se eu começar a abrir os temas, como bom TDAH que eu sou, já viu, né? A coisa vai de tema aí, nós não junta nada não. Isso aqui esparrama que ninguém junta. Alguns conceitos, então, para reforçar isso que nós estamos, esses 7 dons espirituais, para esses sintomas emocionais que nós apresentamos aqui. O Espírito Santo não quer apenas salvar a nossa alma no céu, mas quer dar saúde, equilíbrio e sentido para a nossa vida aqui na Terra. Então, isso está reforçado ali. Então, não é um propósito de salvação para o futuro, não. É para operar aqui e agora, né, no meio do caos pós-moderno. Então, os autores falam assim, a condição pós-moderna, ela é adoecedora por si só. Não que as outras não tenham sido. Gente, nós tivemos guerra mundial, as nossas gerações anteriores, cada geração teve as suas dificuldades. Nenhuma geração foi fácil. Essas características da nossa geração agora, elas são mais complexas. E para isso, então, a solução, nós estamos trazendo aqui o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, como um caminho realmente de cura para esse caos pós-moderno, para o momento atual.
Ok? E aí eu procurei trazer então os 7 dons. Agora nós vamos ver que eles não são relíquias do passado, mas são ferramentas de navegação hipermodernas. Aqui eu pedi inteligência artificial para fazer um equilíbrio, entre os tempos anteriores, o passado e o futuro, o presente e agora, e como os 7 dons eles podem realmente ser uma bússola de navegação para nós, para trazer equilíbrio à nossa época que não consegue nos dar. Vamos lá? Para concluir então essa etapa final da nossa abordagem aqui sobre os 7 dons do Espírito Santo, como eles podem nos auxiliar em tempos pós-modernos. Então vamos ver os 7 dons como antídotos? Para a crise da verdade e do excesso de informação. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês. O que está acontecendo? Eu temei... Eu tô com meu óculos para distância, eu troquei meu óculos para distância e temei não fazer, eu não tinha problema para enxergar de perto. E agora eu descobri que eu tenho problema para enxergar de perto. Então eu tô com o óculos de longe e tá um sufoco danado para poder ler aqui. Então peço desculpa, tá? Mas eu vou ter que começar a acertar esse exame de vista para trazer. Eu não queria não, mas vou ter que olhar um multifocal para mim, não vai ter jeito não. 55, né? Então a fatura chegou. As letrinhas tá petitinha. Então peço a vocês aí paciência, não é dificuldade de ler não, é dificuldade de enxergar mesmo. Para a crise da verdade e do excesso de informação, na era das fake news e da sobrecarga mental, precisamos de clareza. Então o dom da sabedoria, o problema pós-moderno, acúmulo, sabedoria, o problema pós-moderno, acúmulo de informação, mas falta de sentido. A abordagem, então a sabedoria aqui como antídoto é o quê? O gosto por Deus. Ela nos ajuda a saborear a vida e a distinguir o que é passageiro do que é eterno. O dom do entendimento e da inteligência. O problema pós-moderno. Superficialidade, lemos apenas as manchetes. Gente, isso aqui, como publicitário, dá dó que eu vi que as pessoas hoje são verdadeiros propagandistas de Google. Sabe tudo, lê, a gente chama de headline, lê a chamada, mas não sabe de nada. É tudo superficial. Não tem profundidade. Lê a chamada, vê rapidinho e acha que sabe, e aí vai discutir. Nossa, é um horror. E gente que acha que sabe e só sabe a chamada. A abordagem é o dom que nos permite ler por dentro, dá a capacidade de. Então, o entendimento e a inteligência é o dom que nos permite ler por dentro. Dá a capacidade de enxergar além das aparências, no meu caso aqui de enxergar só a letra já está bom, né? Enxergar além das aparências e compreender as verdades profundas da fé e do ser humano. O dom da ciência, o problema pós-moderno, o materialismo ou o uso destrutivo da tecnologia. Então o que eu estou fazendo? Para a crise da verdade e excesso de informação, ele traz o quê? Qual que é o dom? Qual que é o problema pós-moderno? E aí ele vai trazer o quê? Qual que é a abordagem desse dom para solucionar o problema? Olha lá, ó. Qual que é a abordagem para solucionar? Então a ciência não anula a ciência humana. A ciência do Espírito Santo não anula a ciência humana, mas nos faz ver a criação com os olhos de Deus. É o dom que nos ensina o valor correto das coisas criadas. Inclusive, lembra que eu falei da inteligência artificial? Pode ser uma ameaça, como pode ser uma grande cura, uma grande mudança para a humanidade, evitando o consumismo e a destruição do meio ambiente. Então vai ter sempre os dois aspectos, positivo e negativo, ameaça e oportunidade. Então, aqui nós estamos lendo. Para a crise da verdade, para uma determinada situação, nós temos o dom, qual que é o problema pós-moderno e qual que é a abordagem. Ok? Bom, para a crise das decisões e do medo do futuro. A pós-modernidade, então o que acontece? Nesse sentido, a pós-modernidade gera paralisia por excesso de opções e medo de amanhã. E aqui eu tenho que trazer para você uma referência. Existe um estudo que mostra que grande parte do sofrimento dessa nova geração é a coisa chamada paradoxo da escolha. Que nós mais antigos, nós não tínhamos isso. Nós vimos então, até minha juventude, você tinha o quê? 4 marcas de carro. Era Chevrolet, Fiat, Ford e GM. Telefone, era a marca. Você tinha Nokia e você tinha Samsung, você tinha Motorola, Nokia e Motorola. Você não tinha muito o que escolher. Como Henry Ford falava, né? Meu cliente pode escolher qualquer cor de carro preto que tem aqui no pátio. Então foi assim por muitos anos.
Agora, existe um grande fator que é o paradoxo da escolha. Por quê? A pessoa, assim, ela vai escolher um carro, ela tem tanta opção, que ela acaba de comprar o carro. Ela sai da concessionária, ela fica frustrada, porque ela acha que vai perder um monte de oportunidade. Ela tinha 1.000 carros para escolher, ela achou um carro, e aí ela perdeu, achou que 999 não foi escolhido. Então a pessoa sai frustrada. A pessoa compra um iPhone e sai frustrada. Por quê? Porque tem outros, tem tanta opção. Mas tem tanta opção que a pessoa se sente frustrada. Olha que perigo isso para a mente. Qual que é o conselho, então, para a crise das decisões e o medo futuro? Qual que é o problema pós-moderno? Então, o conselho é o dom, né, para essa crise. E esse problema pós-moderno é ansiedade de escolha e a cultura do eu acho. A abordagem, então, do conselho é a bússola moral. O Espírito Santo ele age como um GPS interior. Olha que interessante aqui, ó. Nos soprando a decisão certa na hora certa, nos tornando pessoas prudentes e acolhedoras para aconselhar os outros. E é aqui que eu tenho vivido a minha jornada pessoal. Então, para a crise de decisões e medo futuro, nós temos o conselho e nós temos a fortaleza. Qual que é o problema pós-moderno nesse sentido? A fragilidade emocional, que é essa geração de cristal, e intolerância à frustração. E aqui não é julgamento, aqui é uma condição realmente, um diagnóstico existencial da personalidade, das estruturas da personalidade. Então, qual que é a abordagem com a fortaleza para o problema pós-moderno da fragilidade emocional e intolerância à frustração? É a resiliência sobrenatural. Dá força para testemunhar a fé no contrafluxo do mundo e suportar as tribulações sem perder a esperança. E aqui, gente, a escola cristã não tem outra. Não tem outra. Se a pessoa quiser, ela tem que ter força para suportar realmente. O cristão ele é feito na dor e no sofrimento, a dificuldade. A gente tem que ter essa força. Vamos então para mais uma situação para a gente poder trabalhar com qual o dom do Espírito Santo nós vamos auxiliar. Para a crise de identidade e de conexão, o individualismo isolou as pessoas e esvaziou a espiritualidade. Deixa eu voltar aqui, ó. O individualismo isolou as pessoas e esvaziou a espiritualidade. Então, vocês lembram que eu comentei aqui da assídia e da apostasia? Aqui, ó, o efeito está aqui. Então, isso vai ser importante tratar no outro vídeo sobre assídia e apostasia. Esse é um assunto muito, muito, muito importante sobre esvaziamento da espiritualidade, individualismo e isolamento. Aí, qual que é o dom a ser trabalhado, né? A piedade, para qual o problema pós-moderno? Individualismo, egocentrismo e perda da paternidade. A abordagem com a piedade cura o coração órfão. Gente, essa sensação de perda de Deus Pai, ela é muito séria. Não vou nem tocar em questão de gênero, porque aí é que a gente vê que a coisa está mais maluca. Então, essa perda de Deus Pai, ela é uma coisa muito séria. Está deixando as pessoas o quê? Órfão. E quando você está falando de Deus Pai, é de criador, de fonte da criação, não é de gênero pai e mãe. Isso é muito sério. Então, ou seja, nós somos órfãos da paternidade, da proteção, do cuidado, do amor, do afeto. Nos faz experimentar Deus, e a piedade ela nos faz demonstrar, experimentar Deus como Pai amoroso, Abba. Eu acho que a série The Chosen ela tem mostrado muito essa amorosidade na referência dos homens com Abba, com o Pai. E Jesus da série The Chosen tem mostrado muito esse vínculo de afeto com esse Deus amoroso que é o Abba. E, consequentemente, nos faz ver o outro como irmão, gerando empatia real e fraternidade. Outro dom para a crise de identidade da conexão é o temor de Deus. Para qual o problema pós-moderno? Orgulho autossuficiente e a banalização do sagrado. A assídia e apostasia aqui, viu como está batendo muito forte nesses pontos aqui de crise de identidade e conexão. E aí os sintomas que nós vamos ter, depressão, ansiedade, suicídio, burnout, e principalmente o aumento de feminicídio, aumento de violência, criminalidade, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, sintoma social, os indicadores, você pode medir com indicadores como isso aqui é tratado, como isso é parte disso. Mas é muito fácil negar, né? E achar que isso aqui é uma discussão de religião. Não tem nada a ver de religião. Muito pelo contrário. Qual que é a abordagem, então, do temor a Deus para a solução desse problema pós-moderno? Atenção, deixe claro que não é medo de Deus, mas o receio de se afastar desse amor. É o dom da reverência e da humildade. A palavra-chave aqui é humildade.
que nos lembra do nosso lugar no universo e nos salva da soberba de querer ser o centro do mundo. Ou seja, como psicanalista, qual que é a condição que eu determino que seja hoje a maior parte do problema humano? Uma vida egocentrada. Uma vida completamente egocêntrica. E isso é uma desconexão da alma e do ser como um todo. E aí vai haver um adoecimento. Gente, eu já tentei consertar esse vídeo meu aqui. Parece que eu estou torto o tempo todo. Mas quando eu olho para cá, eu estou retinho. Eu já não sei como é que eu faço mais não aqui. Tudo certinho. E toda vez que eu vou gravar, parece que eu estou torto. Mas a câmera está reta, está tudo reto aqui. Não sei como é que eu vou consertar isso aqui não. Então vamos lá. Então, essa ideia que o ser humano vivendo só na personalidade, se desligando da alma e desse vínculo com o Pai, e a prova disso, eu acho que o texto que melhor demonstra isso tecnicamente, acho que a humanidade está vivendo como filho pródigo, né? Com os porcos comendo lavagem no chiqueiro. Depois eu vou explicar isso aí melhor. Então, essas três condições aí, como a gente consegue colocar os 7 dons para resolver esses problemas aí, isso é muito sério, muito importante, esse estudo é muito amplo, isso aqui dá pauta para muito conteúdo, tá, gente? E para a gente completar então, os dons são ativados pela prática, o Espírito Santo dá os dons, mas nós precisamos usá-los, eles funcionam como músculos espirituais. Vou trazer mais algumas reflexões aqui. Uma igreja viva na pós-modernidade. E aqui a igreja, né, comunidade, uma comunidade que vive esses dons, se torna um farol. Essa é a importância das comunidades cristãs. Em um mundo confuso, a igreja, ou seja, as pessoas, não é o templo, se torna sábia, forte, acolhedora e convicta. Pessoal, são esses 3 livros do José Bortolini, do Anselm Green. Eu ainda vou ter muitas obras do Anselm Green aqui para a gente poder trabalhar também. E do Zygmunt Bauman, A Modernidade Líquida. A gente construiu esse breve estudo aí, muito simples, mas não superficial. E é claro que dá para aprofundar muita coisa, dá para ter muito conteúdo aqui, graças a Deus, certo? Bom, com isso eu vou deixar uma frase de encerramento aqui, de conclusão dessa jornada nossa, tá? Eu achei essa frase muito, muito assertiva. A pós-modernidade nos oferece muitas conexões, mas só o Espírito Santo nos oferece comunhão real. E é com essa frase, então, que eu concluo aqui os 7 dons do Espírito Santo em tempos de pós-modernidade, agradecendo a você pela confiança. Peço que deixe aí seu comentário, se puder também recomendar, se você sinta-se à vontade para recomendar algum tema, porque eu vou dedicar esse ano aqui, eu vou dedicar a produção desses conteúdos, certo? Dentro do meu processo de formação sacerdotal na Igreja Católica Liberal, ok? Então me coloco à disposição no meu site, você tem meus contatos, quer conhecer mais sobre mim e meu trabalho, tá aí no meu site, fica à vontade, eu estou disponível, estou super acessível. Eu moro em Uberlândia, trabalho com atendimento clínico online em diversas cidades, diversos países, e a gente quer, através do aconselhamento pessoal, através desse nosso trabalho, através de uma espiritualidade também, da religiosidade cristã, chegar nas pessoas para poder auxiliá-las nas suas jornadas, ok? Tudo de bom, obrigado e até o próximo trabalho nosso. Até lá!